Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos, esse é o Matheus Braga, e hoje nós iremos falar sobre o Jardim de Inverno de Christine Hanna. É um tipo de livro que vai fugir um pouco das premissas dos livros que a gente já trouxe até agora, principalmente porque essa autora é uma das autoras preferidas da minha mãe. Então, a gente decidiu pegar esse livro aqui mais para dar uma diferenciada, não ficar só na fantasia, na ficção científica, então trazer um pouco, apesar da cabana trazer um pouco também uma pegada um pouco diferenciada do que a gente traz, mas é interessante porque livros aí estão para serem lidos. É um livro bonitinho, né, capa mole e tudo mais, em 2010 foi considerada a autora de best-seller, né, a melhor autora dada pelo New York Times, mas sendo a melhor autora de 2010, 2015, 2007, não importa para nós. O que importa para nós é se a primeira página dela a gente viraria. No caso, eu vou ler o prólogo, porque meio que cada capítulo conta a fase da vida da pessoa, provavelmente, e fala sobre os anos. E como o prólogo fala de 20 anos antes de começar a história mesmo, então a gente vai começar lendo por ela. Às margens do poderoso rio Columbia. Naquela estação gelada, quando cada respiração ficava visível, o pomar chamado Bailey Note estava quieto. Macieiras dormentes estendiam-se até a vista alcançava. As raízes fortes e retorcidas bem profundas no solo frio e fértil. À medida que a temperatura caía e a cor sumia da terra e do céu, a paisagem embranquecida causava uma espécie de cegueira de inverno. Um dia ficava impossível de distinguir do outro. Tudo congelava, ficava frágil. Em lugar algum, a quietude era mais perceptível do que a casa de Meredith Whitson. Aos 12 anos, ela já havia descoberto os espaços vazios que cresciam entre as pessoas. Ela ansiava que a sua família fosse como aquelas que via na televisão, nas quais tudo parecia perfeito e todos se entendiam. Ninguém, nem mesmo seu amado pai, compreendia como ela costumava se sentir solitária entre aqueles quatro paredes, sentia-se invisível. Mas, amanhã à noite, tudo isso mudara. Ela tinha imaginado um plano brilhante. Escrevera uma peça baseada em um dos contos de fadas da mãe e apresentaria na festa anual de Natal. Era exatamente um tipo de coisa que acontecia em um episódio da família do Remy. Por que eu não posso ser a estrela? Nina reclamou. Era pelo menos a 10ª vez que ela fazia essa pergunta desde que Meredith terminara o roteiro. Meredith virou-se na cadeira e olhou para a irmãzinha de 9 anos, que estava ajoelhada no assoalho de madeira no quarto dela, pintando um castelo verde-menta e uma colcha velha. E acaba aí a primeira página de 1972, o prólogo. O prólogo é datado em 1972, é isso? Isso, e o primeiro capítulo acontece no ano de 2000. Uhum, É o nome do capítulo. Capítulo 1972 e o capítulo 1 entendi. é ano 2000. Certo. Poderia ler de novo a primeira frase pra gente aí? Com Bom, certeza. antes de mais nada, né, Rafa, desculpa, só pela essa questão aí. Tá escrito prólogo em algum lugar ou só 1972? Prólogo. Começa escrito prólogo Uhum, 1972. tá. Ele deixa muito claro isso. Uhum. Ela, no caso, né? E todos os capítulos são datas, é isso, né? Sim, só quando os capítulos se mantêm na mesma data que. Não, só quando ao muda a data. Se não é capítulo um, Entendi. 2, 3, aí ele É. pontua 3 meses depois, 2 meses Uhum. depois. Ele pontua quando acontece cada uma das coisas. Eu acho uma característica legal para se ambientar histórias, né? Você deu a data, você já cria uma imagem na sua cabeça, já independente de quem seja você, alguma imagem você vai criar a respeito disso, né? E é algo que se mantém, pelo que você está dizendo aí, ao longo do livro, né? Então acho que é uma preguiça, entre aspas, né? De não colocar o título do capítulo, um título específico, bolar um título para o capítulo, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo é interessante também para se ambientar a história, saber quanto tempo passou de um trecho para o outro, né? Você já começa a criar imagens na sua cabeça mesmo antes de ler o que está por vir, né? Sim. E uma coisa que a gente decidiu, né, pelo fato quando eu sugeri esse livro pro Matheus, é porque
Esse livro aqui, ele é um romance com drama, algo que não é algo que a gente trouxe com bastante força. A gente já trouxe alguns livros da Octavia, por exemplo, que tem um quê mais dramático pelo fato de ser um tema mais pesado, como racismo, como falta de fé e outras coisas. Mas essa história, no caso, não tem nada de ficção, não tem nada de fantasia, pelo menos até então não é a proposta, é mais uma discussão de relacionamento interpessoal. Então, e você percebe que logo nesse prólogo, nessa primeira página, traz bastante esse teor que vai ser algo mais no que dramático, Uhum. se vai ser mais infantil, no caso, se a história vai se passar num drama infantil com 12, 15, 20 anos, ou se vai se estender mais tempo, que no caso seria 20 anos, mas se vai se estender para outros pontos, já eu não sei. Porém, você percebe que já mostra, no caso, né, o Matheus ainda que está fazendo psicanálise pode trazer um parecer um pouco mais embasado, mas você vê que já existe uma relação meio que traumática infantil, porque a menina com seus 12 anos, ela se sente sozinha, ela se inspira em programas de televisão, sitcoms, novelas como seu porto seguro, e o pai não percebe isso, né? Então Uhum. eu achei interessante, apesar de drama não ser algo que eu consumo bastante, porque eu já sou uma pessoa dramática, então eu meio que vou consumindo isso, eu fico muito angustiado, eu fico triste demais lendo esse tipo de coisa. Mas eu achei interessante que, apesar de ser classificado como um romance, ou seja, vai ter teores de amores, não no caso marido-mulher, mas sim amores, pai, mãe, irmãos, filhos, etc e tal, e tem esse quê dramático. Então eu já percebi muito forte essa introspecção logo já nessa primeira página, mesmo tendo uma brincadeirinha, nessa discussãozinha leve no final da página com a irmã, não sei o que, Nina, você, não sei o que, essa discussãozinha entre irmãos, mas o teor pesado, mesmo não sendo muito assim, dark, muito profundo, depressivo, mas você já percebe que vai rolar umas introspecções e umas reflexões aí no meio. Sim, e tem um pouco, eu acho que até da brincadeira aí, talvez, com o título do livro, Jardim de Inverno, né? Às vezes essa relação meio fria, né? Que a criança tem dentro de casa, de achar que, que não tá tudo tão como ela gostaria, né? Como até cita ali uma referência de uma família específica, né? A família do Remy, se não me engano. Uhum, É, mas enfim, e aí, tocando um pouco no ponto da psicanálise ali que o Rafa citou, né? Isso aí até não é nem nenhum conteúdo psicanalítico específico, mas é a forma como eu gosto de imaginar a formação psíquica do ser humano, né? É, Pensando assim como se ela fosse meio que uma argila, né? E a fase nossa da infância, a nossa fase infantil, né? Quando a argila tá molhada, ainda que você consegue ir moldando, os eventos vão moldando ela, né? E aí com o tempo ela vai se secando até chegar um momento que você não consegue é, mudar muito o seu lado psíquico, né? É claro que é possível, né? Mas a gente entende que as maiores mudanças acontecem né, nessa primeira infância, que é quando você está formando de fato a sua mente, suas ideias, né? Então, eventos na fase infantil, eles tendem a ser marcantes para o resto da vida, né? Eventos que impactam de alguma forma, né? Podendo gerar traumas, né? De certa forma e tal. Por isso, façam terapia. Não tem nada a ver com a história, mas fica aí a sugestão. fica aí sempre a dica. E uma coisa que eu achei interessante também é que, apesar da introspecção da história, foi escrita de uma forma bem suave de uma maneira geral. As palavras, você percebe assim que o peso não está na palavra em si, no caso, né? Morte, suicídio, depressão, violência. Mas você percebe que o teor está num contexto e numa certa empatia por espelhamento. Quem nunca pensou, como eu queria viver no mundo de tal coisa? Ou, no caso, se você era uma criança que gostava muito de brincar de faz de conta na época, você se imaginar num filme, se imaginar sendo alguma coisa. Então, pelo fato de trabalhar um fator que
grande parte das crianças, indiferentemente da faixa etária, diferentemente do estado social, tudo mais, todo mundo tem uma fase que quer ser alguma coisa. Ah, quando eu era pequeno, eu sempre quis ser astronauta, eu sempre quis ser cientista. E tem pessoas que sonham de formas diferentes. No caso, né, no caso que a gente via que a família do Remy é tipo um sitcom, é tipo um Friends, só que Uhum, de uma família perfeita uhum, naquela época. Então, não é estranho uma criança dos seus 12 anos ver um programa de televisão onde o pai, a mãe e os filhos se amam, estão sempre juntos e ela se vê em casa não tendo isso. uhum, Então, eu achei bem legal que, apesar do tema ser bem introspectivo, a escrita não é pesada. Poderia facilmente um adolescente, um pré-adolescente ler isso aqui, se sentir fisgado pela personagem, mesmo que no capítulo seguinte dê um salto de 20 anos, saia de 12 para 30 e poucos anos, você percebe que existe essa aproximação, esse gatilho de aproximação emocional entre os personagens. Tanto que até a gente fala, já falou várias vezes, que você pode escrever sobre o que você quiser, da maneira que você quiser, dependendo da premissa e do público que você quer fazer. justo. Então, eu não sei dizer se o público-alvo da Christine é mulheres adultas, se é adolescentes, se é exclusivamente mulheres, ou é o público que gira em torno dessa premissa, mas você percebe que, no caso, se você, sendo um homem, sendo uma mulher, se identifique com a situação, mesmo que te engatilhe memórias tristes do passado, por não ser algo pesado, você consegue ler sem algum tipo de complicação. E se você é um adolescente, pré-adolescente que está passando por isso, é fácil de digerir. Então, é algo assim que foge bastante do que eu costumo ler, porém, dá para perceber essa delicadeza, essa sutileza nas escolhas das palavras e essa ressonância que existe entre o público que ela escolheu e o formato como ela escreve. Sim. Eu fiquei só na falta de novo, Rafa, se puder ler a primeira frase pra gente de novo, só pra eu... Sim, a primeira frase é: às margens do poderoso rio Columbia, naquela estação gelada, quando cada respiração ficava visível, o pomar chamado Belinote estava quieto. Não tem nada demais em si, mas eu acho que ainda tem um ponto positivo aí no flerte aí com o título do livro, com a ambientação da família em si, né? De brincar com esse lado gelado, com esse lado frio, né? Eu acho que tem seu ponto positivo nisso daí, apesar de não trazer nenhum gatilho de curiosidade, mas acho que nem me parece isso o objetivo também da autora em momento nenhum, né? Ela não quer ficar te deixando ansioso, ela não quer te deixar curioso por nada, ela vai te contar uma história, né? Em princípio aí de uma família que não tem talvez uma relação tão boa assim, não sei, vamos descobrir, né? É, e acho que nisso ela fez bem, ela manteve aí o tom da história em si, né? Foi coerente o tempo todo. Sim, meio que o primeiro parágrafo como um todo, realmente eu senti que essa primeira frase ela não traz muitos gatilhos, mas o primeiro parágrafo acredito que funciona bastante como um gatilho de ambientação. Porque fala, tava tudo quieto, as macieiras estavam dormentes, estava muito frio, a temperatura caía, tudo estava branco, tinha muita Uhum, neve, tudo uhum, congelava, tudo estava frágil. Então você percebe que ela quer ambientar o local e o coração dela ao mesmo tempo, exato, porque isso traz essa premissa do que? Porque quando acaba dizendo tudo congelava ficando frágil, ela começa em um lugar, algum quietude era mais perceptível que na casa da Maridete, uma criança de 12 anos. exatamente. Então, acredito que, apesar do gatilho da curiosidade ser um gatilho extremamente forte, só que eu vejo o gatilho da curiosidade sendo muito mais usado em histórias de ficção, de fantasia, de terror, Uhum, que são coisas que a galera busca coisas novas, curiosidade e tudo mais. Num uhum, romance, num drama, eu acho que buscar
a introspecção, o entender, o sentir é muito mais buscável e muito mais procurável, no caso, né? O público. Empatia, talvez, né? Caracterizar o personagem melhor, né? Deixar ele mais. Exatamente. Então, eu acho que ela fez muito bem em desistir do gatilho da curiosidade e focar mais em gatilhos mais empáticos e de ambientações. Uhum. Então, assim, eu acho que foi uma bela escolha, principalmente das palavras, o solo frio e fértil, algo que me leva um pouco à estranheza, porque solo congelado e frio normalmente não se Não é cresce, fértil. não é Uhum. fértil, mas fala sobre raízes fortes. Então, se você pega esse primeiro parágrafo, ele meio que resume o restante da página. Uhum. Porque fala, é frio, como ela se sente sozinha, é fértil, porque uma criança de 12 anos, ela está extremamente aberta para receber basicamente tudo como um solo fértil. Fala sobre a cegueira do inverno, como o pai dela não reparava nela por ela estar sozinha. Então eu vejo que o primeiro parágrafo ela tenta meio que. Não sei se ela tentou fazer isso, mas se foi inconsciente, parabéns. Se foi consciente, parabéns também. Porque ela consegue meio que resumir o mindset da personagem e do coração dela em alguns pequenos trechos. E ainda faz sentido, além de ambientar, porque você pode ler isso literalmente. Ah, nós tínhamos onde eu morava, tinha uma macieira que mesmo estando frio, ela tava não sei o que, e as maçãs, e o bairro, não sei o que lá. Mas se você quiser ler de uma forma mais profunda e comparativa, você consegue fazer facilmente analogias entre a Meredith e o bairro que ela tá citando no comecinho antes da história. Eu achei de muito bom gosto e de uma finesse muito interessante da Christie. Então, no caso aqui, eu acho que a New York Times não esteja tão errado, pelo menos nessa primeira paginazinha aqui. Mas e aí, Matheus? Apesar de toda essa babação de ovo e todas essas coisas, esse estilo de escrita, esse estilo de proposta, viraria ou não viraria? Assim, a gente está aqui para avaliar a primeira página em si, né? Eu acho que o livro, pela temática, talvez, acho que não seria algo que eu viraria como leitor, Matheus. Mas pela escrita, pela primeira página, eu viro, porque para mim foi bem feita, manteve o tom da história, passou, né, a ideia que ela queria passar, eu acho, e ambientou muito bem, né? Trouxe esse lado, essa memória afetiva que a gente tem da família e tal. Eu acho que funcionou para uma primeira página, eu acho que a proposta dela foi cumprida com sucesso e por isso viraria. Apesar de eu, leitor Matheus, não ser o meu estilo de leitura, né? Não é o que eu procuraria ler provavelmente, mas a primeira página para mim estaria aprovada, eu continuaria a leitura se eu estivesse avaliando esse texto, vamos dizer assim. Sim, eu digo a mesma coisa, né? Como nós falamos no começo, a gente decidiu pegar esse livro aqui da minha mãe para dar uma variada no público. Então, se você que está assistindo a gente gosta de outros estilos além da ficção e da fantasia, que é algo que a gente mais traz, deixa aqui nos comentários algum livro que você goste, que você gostaria que a gente lesse, que mesmo que a gente não tenha, ou a gente caça um amigo que tem, ou a gente caça a primeira página do jeito que for. Então, foi mais com esse objetivo de diversificar um pouco. Então, sim, realmente não é um tipo de livro que eu busco, mas no caso de gatilhos que ela trouxe, a forma que ela trouxe, a fluidez que ela trouxe, eu viraria com certeza pela toda a técnica que ela traz. Realmente não é o meu estilo, mas pelas analogias, os gatilhos emocionais, as formas como ela traz, a própria comparação, vamos chamar assim, até o meio que não que ela esteja escrevendo um texto sobre escrever texto, meio que uma metalinguagem. Só que é interessante essa brincadeira que ela fez de utilizar do ambiente como forma de brincadeira, fazer essa introspecção, colocar essas discussões emocionais enquanto a história acontece, acontecer a mesma coisa ao mesmo tempo, que a gente fala sobre ela enquanto desenvolve o texto, ela apresenta o personagem e coloca o estado de espírito ao mesmo tempo. Então, é realmente de uma técnica bem legal. Então, sim, viraria, apesar de realmente também não ser o meu estilo Rafa, porque para quem gosta de Lovecraft, nada contra, mas são estilos bem diferentes.
Então, se você é de alguém que gosta desse estilo de livro e gostaria que a gente trouxesse mais, deixa aqui nos comentários outros livros, seja da Christie mesmo ou de algum outro autor, alguma outra escritora que você gosta. A gente vai caçar, vai ler e fazer análise totalmente imparcial da técnica. E também, se você é alguém que escreve esse tipo de livro, deixa aqui no nosso link, que a gente pede para vocês mandarem a primeira página, o livro de vocês, mande os links, as formas, os fóruns, os PDFs, que com certeza a gente também vai fazer a primeira análise. E também, nesse mês ainda, vai sair o primeiro episódio falando sobre as histórias escritas por vocês. Quanto mais vocês mandarem, mais vocês vão aparecer por aqui. Beleza? Então, bora ler!